Oi! Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho muito interessante. Eu tava vendo algumas coisas recentemente e eu acho que vai ser interessante comentar. Para esse vídeo aqui, eu vou só de meme deixar só jogo brasileiro como gameplay de fundo também quando aparecer. Então, vamos lá. O negócio sobre jogos brasileiros que eu quis comentar, que é um negócio que me incomoda muito e principalmente eu tava conversando com um amigo até esses dias atrás também. O problema dos jogos brasileiros. Eu sei, acho que já teve alguém que já fez um vídeo sobre isso. Mas eu queria dar meu ponto aqui. Por que jogos brasileiros são ruins? Ou por que a gente não tem os jogos brasileiros que ficam destacados? Um dos motivos principais, pra mim, Brasil. Tipo, por que todo jogo brasileiro tem que focar no Brasil? Porque recentemente eu vi uma gameplay, uma review, melhor dizendo, de um gringo que ele fez review de 171. Lembra do 171? O vídeo é tipo mostrando que pô, o jogo é só pra brasileiros, é de brasileiros pra brasileiros. O que, se você quer fazer um jogo, ou qualquer coisa que seja rentável e realmente seja popular, que as pessoas gostem, não é uma estratégia muito boa. E esse é um dos maiores problemas dos jogos brasileiros. Imagina que, sei lá, um jogo francês, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui muito ruim de uma empresa. Ubisoft. Imagina se a Ubisoft só fizesse jogo na França. Todo jogo da Ubisoft tem a Torre de Paris. Isso ia ser ridículo. É ridículo de se pensar. E até para outros desenvolvedores seria ridículo. O problema é que o Brasil é justamente isso. Qualquer jogo a maioria dos jogos brasileiros tem que se passar no Brasil. Tem que se passar no Brasil, tem que ser coisa brasileira, tem que ser referência e só coisa que só brasileiro vai entender. Coisa que não tem lógica. Porque o Brasil não é que nem, por exemplo, o Japão. Jogos japoneses, tipo, eles têm um estilo japonês. Só que o estilo japonês é um estilo meio que, bom, meio que quase todo mundo já tá acostumado. Porque se você pega os Estados Unidos, você pega boa parte da Europa, você pega o próprio Brasil. Muito conteúdo japonês é popular nesses países. Tipo, no Brasil mesmo. Quantos animes não são populares no Brasil? Então, a cultura japonesa é um negócio que boa parte do mundo até que consideravelmente acostumado. E, cara, eu fico tão confuso de pensar, pô, por que jogos brasileiros têm sempre que focar nesse negócio? Mas, claro, não é só o tema que dá merda. Muitos jogos brasileiros são ruins. Tem jogos bons. A gente tem, tipo, Chroma Squad, a gente tem o pessoal da Joy Masher fazendo jogos que não são focados no Brasil e que fazem sucesso, são jogos bons. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem um Dandara, ou a gente tem um Odalus, a gente tem outros jogos assim, a gente tem tipo o 171, a gente tem aquele Rio Oblivion e alguns outros joguinhos aí que são simplesmente meia bosta. Não é por causa que o jogo é brasileiro que automaticamente todo mundo vai sair comprando porque é brasileiro. Se o jogo for ruim, ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer gastar o seu salário suado pra conseguir comprar um joguinho que só porque é brasileiro. Um dos maiores motivos que eu tô fazendo esse vídeo também, além de ter conversado com um amigo meu, é por causa que recentemente eu descobri que um dos jogos indies que mais bombou recentemente, que é o Mullet Mad Jack, que eu vi um monte de gringo, inclusive, que eu acompanho fazendo review dele, é um jogo brasileiro. E, tipo, é um jogo brasileiro que eu tô pensando até em comprar. Porque o jogo parece maravilhoso. Se você gosta de FPS clássico, esse jogo parece lindo. O estilo de arte dele é maneiro pra caramba e o jogo é frenético pra cacete. Só que aí você fala, pô... Só que aí você vê o pessoal falando que o jogo é brasileiro? Não, porque não tem uma referência ao Brasil, tipo, pra caramba. Não tem onde eu vi, pelo menos. E o jogo é simplesmente fantástico. E eu basicamente não vi praticamente quase nenhum brasileiro falando desse jogo. Porque a realidade é que se o jogo nem falar que é brasileiro, nenhum brasileiro vai saber e nem quase ninguém vai falar que o jogo é brasileiro. Não só com o Mullet Mad Jack, mas acontece com uma das franquias que eu recentemente comecei a jogar e me apaixonei, que é Momodora. Momodora foi feito e ainda é feito por um time brasileiro e eu quase nunca vejo nenhum brasileiro falando de Momodora. Pra mim, Momodora, minoria, foi tipo assim, um dos melhores tipo, jogos 2D side-scroller com arte muito bonita, estilo de mundo muito bonito, uma gameplay muito boa, sabe? E simplesmente não vejo quase nenhum brasileiro falando desses jogos, é bizarro. Porque a realidade é que a maioria dos jogos que pelo menos eu vejo, eu quero a opinião de vocês nesse negócio. A maioria dos jogos que eu vejo que são brasileiros, que ficam populares no Brasil, que ganham nome no Brasil, tem que se passar no Brasil. Aí jogos que realmente são brasileiros e são bons, são pouco conhecidos no Brasil, ou quase ninguém fala. Então o negócio não é que jogos brasileiros são de fato ruins, como que eu fiz provavelmente o título desse vídeo ser pra um clickbaitzinho massa. Mas o negócio o problema é que os jogos que ficam focando no Brasil, na maioria das vezes são ruins. Porque jogo brasileiro bom tem um nível considerável. Só vai falar que eu não tô sendo injusto aqui falar de mais jogos brasileiros bons? Pô, a gente tem aqui, ó, eu vou falar uma pequena lista aqui. Horizon Chase, 99 Vidas, Dandara, A Lenda do Herói, Chroma Squad. Eu vi um pessoal falando consideravelmente bem de Fobia, Blazing Chrome, Mullet Mad Jack, Haze and the Wild Masks,
A franquia Momodora e Minoria, Oniken. Então a gente tem muito jogo brasileiro bom. O problema é que falta esses jogos, boa parte deles serem reconhecidos no próprio Brasil. Porque até onde eu vejo, boa parte desses jogos que eu falei aqui, são jogos que são mais populares lá fora, e eu vejo mais gente falando deles lá fora, do que eu vejo gente falando dentro do Brasil. Então, tipo assim, se a gente quer que desenvolvedores brasileiros tenham reconhecimento, a gente tem que fazer duas coisas, cara. A gente tem que dar mais reconhecimento para jogos bons, que realmente têm potencial e são bons, e falar não pra esse negócio de ficar só querendo colocar coisa do Brasil. Porque não importa nada o jogo só ficar puxando o saco do Brasil toda hora, e ele não fazer dinheiro, nem o desenvolvedor não conseguir fazer mais nada. Porque seria incrível simplesmente ver um jogo brasileiro chegando nos top de tudo. Imagina algum jogo, um dos jogos mais vendidos do mundo, um dos jogos mais legais do mundo, que tá todo mundo jogando, é um jogo brasileiro. Pô, ia ser muito massa. Só que também do negócio, a gente não pode culpar só o desenvolvedor por fazer um jogo ruim. A gente tem que lembrar que o Brasil também tem muito pouco recurso. O Brasil não apoia o desenvolvimento de jogos. Então é um grande problema. O desenvolvedor de jogo no Brasil não tem verba, não tem recurso. Comprar um computador decente no Brasil é caro pra caramba. Você não vai conseguir comprar um computador que seja realmente decente pra game developer. Principalmente 3D, com gráfico decente. Sem gastar pelo menos uns 6 mil reais, e eu ainda tô chutando baixo. E só pra ter uma noção, só pra colocar um jogo na Steam é 100 dólares. Ou seja, basicamente uns 500, 550 reais pra você colocar o seu jogo na Steam. Então é caro ainda por cima, pra você só postar o jogo na Steam. É isso que eu tô falando, olha, vamos começar a apoiar. Por mim, a minha opinião é a gente começar a apoiar realmente jogos bons brasileiros. Apoiar os jogos que realmente valem a pena. E dizer não pros jogos que são ruins e parar de dar holofote pra jogo ruim. E também querer parar de fazer a versão brasileira de jogo. Porque, sinceramente, quem liga se 171 é a versão brasileira do GTA? Ninguém liga. O que a Beta Games Group devia estar fazendo, na minha opinião? Querendo fazer o jogo deles. Fazer um jogo bom, sendo deles. Não ficar querendo ser o GTA brasileiro. Sei lá, imagina uma empresa japonesa falando assim, vamos fazer o GTA japonês. Ou uma empresa, sei lá, uma empresa britânica, vamos fazer o GTA britânico. Vamos fazer o GTA francês. Vamos fazer o CS chinês. Isso já existe, se chama Crossfire. Então, pô, eu quero ouvir a sua opinião sobre jogos brasileiros. O que você acha? Quais você já jogou? E o que você acha dessa situação inteira? O que a gente devia fazer para tentar apoiar desenvolvedores brasileiros? E se você é desenvolvedor brasileiro, o que você acha dessa situação inteira? Quero saber de todos vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, não sei quando. Então, tchau.